que se pretende com a criação da holding, com esse planejamento patrimonial, é distanciar o patrimônio do risco. Elas vêm sendo indicadas e utilizadas para a proteção do patrimônio da família. Então tem aquele pequeno empresário que ao longo de uma vida toda conseguiu constituir um patrimônio para sua família, ela é indicada para essa pessoa. Então precisamos analisar o caso da família, que tipo de patrimônio que ela tem, para verificar qual que é o melhor tipo de holding indicada e se é indicado o tipo de holding para aquela pessoa. Olá meus amigos, a partir de hoje a gente começa uma série de vídeos aqui de conteúdo jurídico. Nós vamos comentar as decisões judiciais, comentar as novas leis que estão entrando em vigor e também vamos receber alguns amigos para tratar das mais diversas áreas do direito. E hoje, para começar bem, a gente está recebendo aqui meu amigo Vinícius Vilela. Seja bem-vindo, Vinícius. Olá, Nelson. Obrigado por esse espaço aqui para a gente estar conversando um pouco sobre holding, sobre planejamento patrimonial. Sobre isso que a gente vai tratar, sobre holding, né? Que é um tema já há algum tempo constante no nosso ordenamento, mas que muitas pessoas ainda não têm conhecimento pleno a respeito do que se trata uma holding, como é elaborada, para quem é indicado e quais são as vantagens efetivamente advindas de uma holding, né? Como você conceituaria a holding? Do que se trata inicialmente uma holding? Então, uma holding é a constituição de uma empresa para trazer uma segurança patrimonial, um planejamento, uma gestão do patrimônio. Ela vem do inglês to hold, que é segurar, manter, né? Porque é tão importante quanto conseguir angariar patrimônio é mantê-lo nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, né? Então, ela tem essa finalidade justamente de trazer uma proteção, uma segurança jurídica para o patrimônio. Ela visa a preservação do patrimônio, é basicamente isso. Então ela não é indicada só para quem tem muito patrimônio. A gente sabe que as holdings começaram inicialmente para os grandes grupos, para os grandes conglomerados administrativos, né? Mas que hoje ela vem se tornando comum, inclusive indicada também para as micro e pequenas empresas, né, Vinícius? Sim, elas vêm sendo indicadas e utilizadas para a proteção do patrimônio da família. Então tem aquele pequeno empresário que ao longo de uma vida toda conseguiu constituir um patrimônio para sua família, ela é indicada para essa pessoa. Não só para grandes patrimônios, mas também para pequenos patrimônios, né? Principalmente para os patrimônios familiares. A gente tem aí na mídia e a divulgação de estatísticas que a metade do PIB brasileiro é constituído por patrimônios advindos das empresas familiares, né? Só que grande parte dessas empresas, também as estatísticas demonstram que mais de 70% delas não chegam na segunda geração. Às vezes é falta de um planejamento mesmo? Sim, é um problema de continuidade nessas empresas, no patrimônio dessa família, justamente por conta ou de alguma crise que acaba consumindo o patrimônio familiar, ou muitas vezes por conta de desavenças entre os herdeiros, e aí a holding também ajuda nesse processo de pacificação entre os herdeiros, porque o constituidor da holding, o construidor do patrimônio, acaba conseguindo manter sua vontade de quem vai gerir, de que forma será gerenciado esse patrimônio para a próxima geração. Então é possível uma melhor gestão, tanto sucessória, de proteção, de como se funcionará, como se fará a gestão desse patrimônio, como também um planejamento contra crises, contra situações imprevistas que podem vir a atingir esse patrimônio. Então a gente consegue, aí para tornar mais visível os efeitos positivos de uma holding em relação a isso mesmo, a preservação do patrimônio da família, a gente consegue enxergar a holding como um planejamento sucessório, né? Para tornar visível, Vinícius, um exemplo, por exemplo, às vezes o pai que constituiu ali ao longo de muito tempo e a custo de muito suor uma empresa familiar, que vê em determinado filho, em determinada pessoa do seu círculo familiar um talento melhor para administração, o outro para vendas, ele consegue, nesse planejamento de holding, já deixar delimitada ali algumas funções caso esse patriarca venha a faltar. Sim, ele já consegue delimitar as funções que os herdeiros terão ou que não terão na empresa também, né? E não só necessariamente função, né? A gente pode colocar numa holding aí algumas vedações comerciais, você sabe? Sim, é possível que o constituidor desse patrimônio, dessa holding, ele grave com algumas cláusulas as cotas sociais que ele vai acabar transmitindo para os filhos. Então, por exemplo, ele pode gravar essas cotas sociais com inalienabilidade, que é a proibição de venda. Então, os filhos não podem se desfazer dessas cotas sociais, não podem se desfazer desse patrimônio
que contém a holding. Outra situação é as cláusulas de incomunicabilidade e impenhorabilidade, isto é, esse patrimônio específico que foi transmitido para os herdeiros não vão se comunicar com os seus cônjuges, independente do regime de bens. Ou também esse patrimônio específico não vai responder por dívidas, não pode ser penhorado por dívidas desses herdeiros. Muito interessante. Vinícius, muito se fala, quando se fala de proteção patrimonial e planejamento patrimonial, se fala também em blindagem, né? Só que esse termo dá a impressão, às vezes, de que aquele patrimônio vai ser constituído e não vai ser acessado por nenhum meio, vai se tornar inatingível, né? Não é muito uma realidade do planejamento. Isso, de fato não é, e eu também não gosto do termo blindagem patrimonial, porque ele traz uma conotação um pouco equivocada de não ser atingido esse patrimônio. Na verdade, o que se faz com esse planejamento é distanciar o patrimônio do risco. Por exemplo, o sujeito tem uma empresa, uma indústria que está disposta a problemas trabalhistas, a acidentes do trabalho, a uma carga tributária elevada, que tem um risco envolvido naquela atividade. E durante tempos de prosperidade ele conseguiu angariar um patrimônio para a sua família. E de repente, em uma crise, em um acidente, todo o patrimônio da família está em jogo por conta desse acidente. Então, o que se pretende com a criação da holding, com esse planejamento patrimonial, é distanciar o patrimônio do risco. Então, é importante que ele seja feito de forma preventiva e não depois que aconteceu, para que não se constitua fraude. Tudo isso que nós estamos falando de planejamento é de forma lícita, de acordo com os ditames da lei. Então, é importante que ele faça isso antes de que venha o problema. Nós esperamos que o problema não venha, mas se ele vier, é importante que nós estejamos preparados para enfrentá-lo, né? E com a criação da holding, nós distanciamos o patrimônio do risco para que num eventual incidente esse patrimônio não esteja em jogo. Interessante que você falou sobre prevenção, né? A gente vê que a advocacia, na verdade o universo jurídico tem cada vez mais se aproximado da prevenção, né? A advocacia consultiva, que trabalha para que não seja necessário chegar numa crise para que os problemas sejam resolvidos. Isso já há algum tempo tem crescido no nosso universo jurídico, né? Antes, quando a gente ouvia falar sobre qualquer coisa que envolvesse uma questão jurídica, um assunto jurídico, geralmente era uma briga, um litígio, um processo judicial, e este meio de constituição de uma holding é talvez um dos braços principais da advocacia preventiva, né? Sem dúvida, a advocacia empresarial preventiva é um bom produto para se oferecer, para que o advogado possa oferecer para o cliente, né? E a advocacia preventiva tem crescido muito, e eu acho que é um grande mercado em franca expansão, justamente por conta de que o advogado não será substituído pela máquina. A máquina não consegue fazer essa análise de caso a caso, né, desse tipo de situação. Então, a advocacia preventiva é um grande futuro, um grande nicho de mercado para a advocacia moderna. E não só uma advocacia preventiva, mas como uma advocacia artesanal. Você falou que tem que fazer uma análise de caso a caso, então não existe um padrão de holding que possa ser aplicado como um modelo, como algo pré-elaborado, que sirva para todas as empresas, todos os tipos de pessoas interessadas nisso, né? Não dá para se fazer uma fórmula mágica de holding. É necessário análise do caso, análise do interesse do dono do patrimônio, do que ele quer fazer com aquele patrimônio, que destinação ele quer dar. É preciso fazer uma análise do tipo do patrimônio que essa família possui, se imóveis destinados à venda ou se imóveis destinados à locação, se há investimentos em dinheiro. Então, toda a análise desse patrimônio e dos integrantes da família vai gerar um tipo determinado de holding ou outro tipo de acordo com o caso concreto, né? Então, é bastante artesanal. E além da proteção patrimonial, do planejamento sucessório, a gente tem os reflexos tributários também de uma holding bem feita, né, Vinícius? Sim. Estamos falando aí de questões importantes destacar, listas de minorar a tributação dessas empresas envolvidas. Sim, a constituição de uma holding também tem uma finalidade de melhorar o planejamento tributário, o planejamento fiscal, pagando menos impostos de forma lícita. Então, a nossa carga tributária hoje no Brasil é bastante elevada, mas existem meios lícitos de como que a pessoa pague menos impostos. A exemplo dessa
desse benefício tributário é que o recebimento de aluguéis decorrentes de imóveis na pessoa física hoje é tributado com até 27,5% de imposto de renda. Enquanto esse mesmo rendimento, se ele estiver numa pessoa jurídica, numa holding, ele vai ser tributado por volta de 11% a 15%. Tudo de acordo com a lei, né? Então parece, então parece que a holding pode ser um bom negócio, não só para as grandes empresas, mas como para as pequenas, né? Pelo que a gente já conversou, ela, além de garantir a vontade de quem constituiu o patrimônio, ela evita alguns problemas e, além disso, ainda gera menos despesas tributárias para o constituidor de uma holding. Sim. E uma outra economia também que a holding pode trazer tributariamente falando é o não pagamento do ITCMD ou um pagamento menor do ITCMD. O que é o ITCMD? É o Imposto de Transmissão Causa Mortes. Então, sempre que alguém falece, os herdeiros, para acessar esse patrimônio, precisam pagar o ITCMD dentro de um processo de inventário ou num inventário extrajudicial. Por exemplo, no estado de São Paulo, esse imposto é de 4%. Então, pelo simples fato da pessoa falecer e para os herdeiros acessarem esse patrimônio, já precisam deixar 4% do patrimônio para o fisco. Enquanto se fizer um planejamento adequado, um planejamento sucessório adequado, esse ITCMD nem será pago ou será pago em valor muito menor, decorrente somente das cotas sociais dessa empresa que detém o patrimônio. Vinícius, a gente falou bastante sobre as vantagens, né, que já são aí nítidas. E as desvantagens? Tem os contras também de uma holding? Então, como eu disse, é bastante artesanal. Então, em algumas situações, a criação da holding até nem será indicada, por conta de não trazer a economia tributária que se almejava. E uma holding mal planejada, mal constituída, pode gerar inclusive um acréscimo tributário. Então, dependendo do tributo do tipo de patrimônio que se tenha, o tributo será muito mais caro na pessoa jurídica do que na pessoa física. A exemplo de investimentos em dinheiro, por exemplo, a tributação é maior na pessoa jurídica. Então, precisamos analisar o caso da família, que tipo de patrimônio que ela tem, para verificar qual que é o melhor tipo de holding indicada e se é indicado o tipo de holding para aquela pessoa. Você está falando sobre tipo de holding, a holding não é um tipo societário próprio, né? Ela tem algumas opções. Como seria juridicamente, tecnicamente, a constituição de uma holding? A holding é só uma nomenclatura, mas ela não é um tipo societário. Ela é sempre geralmente formada ou por sociedade anônima, sociedade por ações, as chamadas SAs, ou por sociedades de responsabilidade limitada. Porque são principalmente essas duas que são utilizadas por conta da proteção. Quando nós constituímos uma SA ou uma limitada, nós dividimos o patrimônio. Então, aquele patrimônio fica dentro de um conceito jurídico próprio, diferente da pessoa física, dos seus sócios. Então, geralmente é usado esses dois tipos de sociedade. Só que aí nós podemos criar várias holdings, uma para cada finalidade, dependendo, é claro, da quantidade de patrimônio que a pessoa tenha, ou podemos criar uma única holding para abarcar todo o patrimônio dentro de uma única empresa. Então, tudo depende especificamente do perfil patrimonial da pessoa. Muito bom, Vinícius. A holding é uma incógnita para muita gente, né? Apesar de já existir algum tempo no nosso ordenamento, mas é algo que vem crescendo, que tem sido constante na advocacia consultiva e foi esclarecedor esse bate-papo a respeito de holding. Obrigado pela sua visita, você é sempre muito bem-vindo aqui, é um prazer te receber e foi muito bom aprender um pouco mais a respeito de planejamento patrimonial, planejamento sucessório e planejamento tributário também, tudo dentro desse universo das holdings. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema tão atual e tão relevante para empresários e para pessoas que queiram proteger o seu patrimônio. Tá aí, essa foi a nossa conversa com o Vinícius Vilela, meu amigo, advogado, professor universitário, mestrando pela Universidade Estadual de Londrina, e a gente se encontra num próximo vídeo. Um abraço!